É isso aí, Madrugada Astral, Vibe Mundial FM, Astral TV. Estamos aqui, DJ Máscara aqui para falar de eventos na sua madrugada, só trazendo pessoas de eventos com aquele gabarito fodástico, hein? Hoje temos uma referência aqui em São Paulo de celebração, aquele casamento, aquele evento gostoso. Precisa daquela celebração fantástica, né? Então, vamos trazer, né, já aqui uma referência, Dresca Fuzzi. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, é um prazer estar Que aqui. isso. E hoje a gente está aqui realmente para falar um pouco desse universo, falar da cerimônia do casamento, o quanto é importante a gente se desdobrar nesse movimento e fazer uma cerimônia acontecer da melhor maneira possível. Com certeza. E já, né, assim que a gente colocou que ela viria, né, veio bastante perguntas lá no meu Instagram e a maioria, mais de 1000 perguntas com direcionamento para essa aqui. Qual a diferença de uma celebração, né, casamento normal e com efeito civil? As pessoas ainda têm essa dúvida. É melhor com o efeito civil ali ou não? Na sua experiência, qual é o melhor caminho para isso? Bom, geralmente o que eu trago, né, para os casais? Os casais, eles têm um planejamento financeiro que eles gastam muito dinheiro. Eles investem, não gastam, eles investem. Sim. Então, haja visto que tem o movimento de fazer o casamento ou no cartório ou conosco, quem é celebrante, mas na verdade é ministro religioso, ele tem essa autorização para poder fazer exatamente, esqueci de gravar aqui, tem a autorização para poder fazer, tem a homologação, na verdade, para poder fazer com efeito civil. Em vias de fato, o casamento no cartório é um casamento mais sério, é um casamento ali que é super rápido, não tem aquela emoção. Claro, é um movimento que o casal está passando, é muito importante, mas não tem aquele romantismo que tem na cerimônia. Sim. Então, na cerimônia, a gente acaba tendo essa parte de, além de fazer a parte com efeito civil, que é legalizado isso, ainda eles conseguem economizar. Essa é a grande sacada, porque no cartório, quando Você o vai ter casal um gasto ali, né? O que acontece? Quando o casal vai para o cartório, todo casamento civil, ele tem que ser custeado pelo casal. É fato. Mesmo que seja feito fora do ambiente do cartório, tá? Mas o que acontece? O casal que vai para o cartório, a noiva vai comprar outro vestido, outro acessório, outra maquiagem, outro cabelo e acaba economizando essa parte. Sem contar que depois eles saem para comer e tudo mais. E já quando acontece tudo no único recinto, e além de também só ter uma única data. Então vai ficar uma única data para celebrar o casamento deles, de aniversário, e mais essa parte de economizar de fato o valor que não gasta no cartório com acessórios e roupas e maquiagens e alimentação depois. Certo. Teve aquela brincadeira, né? Que até o juiz cancelou. Acho que você... Quem não viu, né? Bombou bastante nas redes sociais. Se isso acontecer numa celebração lá no lugar da festa, né? Do casamento, não no cartório, vale também? Ou é mais flexível? Não, em hipótese alguma, quando há um casamento, uma cerimônia com efeito civil, esse casamento não pode haver nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de comentário. O ideal é que seja a resposta sim. Seco, né? Sim. Sim, eu aceito. Aceito. É isso, porque é sim ou não. Agora, sim, deixa eu pensar, talvez. Acabou, não pode. A gente tem que, infelizmente, cercear aquele movimento e só 24 horas depois é que vai poder acontecer a cerimônia novamente. Bacana, legal. Qual é o tempo que você, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, aconselha a fazer o planejamento com uma celebrante do seu evento ou até mesmo um casamento? Olha, geralmente, no mínimo, com 12 meses. No mínimo, que 12 os meses casais é legal. busquem já os seus fornecedores. Você sabe, a agenda, gente, é cheia. Então, o que acontece? 12 meses é um prazo ok. Porque ali já começa a fazer todo o planejamento, também até do pagamento. Mas, assim,
consegue também ter uma opção maior aí de profissionais para escolha. Sim. E em relação à data também. Legal. Então, 12 meses você acha que é um tempo Para os para casais. trabalhar tranquilo, né? Sim, para os casais que estão buscando, fazendo planejamento, acho que 12 meses é a ideal. Aí entra na pergunta que veio, né, lá no nosso Instagram. Se chegar para esses casamentos de contratação, é uma zona de risco? 3 anos, 4 anos, isso é aconselhável? Ou depende da contratação, depende da empresa, na sua visão, na sua experiência? Olha, eu fiz um casamento recentemente que uma noiva me viu no casamento e ela falou, eu quero você. E a data dela eram 3 anos adiante. 3 anos adiante. Então, no meu caso, que não tenho nenhuma pretensão de encerrar esse ciclo, para mim, eu acho que normal, tranquilo, não tem nenhum tipo de situação que seja um obstáculo. Mas é importante que quando você vá procurar um profissional para fazer o seu casamento, que você tenha certeza de que ele estará apto até essa promoção de longa data aí. Legal. Odresca, eu fico curioso naqueles textos que vocês elaboram, naquelas investigações, né? Como é que é feito isso? Bate um papo, são várias reuniões. Como é que é feito esse cronograma para sair aqueles textos maravilhosos, né? Isso é muito gostoso de dizer, porque o casal, cada um é um indivíduo, cada um tem a sua essência. Eu preciso saber de quem é que eu estou falando. Então, no caso da cerimônia, eu preciso entender qual é a história de cada um. O meu processo, como que funciona? Eu faço uma primeira entrevista, faço esse bate-papo para saber o que eles querem, quais são as expectativas que eles têm daquele dia. Eu preciso, gente, é sério, assim, entender se o casal quer com efeito civil, se não quer com efeito civil, se quer algum ritual, porque isso também tem. A gente faz rituais, eu faço rituais, cerimônia das areias, mas também tem cerimônias assim que são super diferentes. Cerimônia sistêmica e tudo mais. E aí eu preciso desenhar isso. Passou esse movimento para eu entender, né? Passou esse momento de entender, aí eu entrego para eles um formulário. Cada um responde seu formulário. Tem só 40 perguntas. Mas é por quê? Porque são perguntas muito importantes. Às vezes é assim, qual é a cor que você gosta? É azul ou é verde? Numa resposta dessa, a gente já consegue entender nas entrelinhas um pouco da pessoa. Certo. E depois eu faço uma entrevista individual. Na entrevista individual, eu me aprofundo um pouco mais. Eu vou até o limite deles. E aí eu começo a montar essa história. Eu escrevo da minha cabeça. Então, não uso nenhum texto pronto, nada generalista, não consigo fazer isso, porque o casal que está ali, ele precisa ser tomado pela emoção. Então, tem que ser uma cerimônia leve, alegre, emocionante, para que a gente consiga entregar para eles aquela data que fique guardada para sempre na memória deles. Quanto tempo dura a sua cerimônia? Depende. Tem cerimônias que são mais pocket, são mais curtas, então uns 30, 35 Então depende minutos. muito do cenário, não tem Depende exatamente desse desenho que eu faço, dessa expectativa. A cerimônia sistêmica, por exemplo, para quem conhece o universo de constelação familiar, é uma cerimônia que ela demora 1 hora, até 1h10 ela pode demorar. Porque ela tem toda uma transformação ali que é feita de uma maneira muito bonita, uma abordagem muito respeitosa, que traz também acesso à família no altar. Dos anos para cá, né, pelos estudos que eu tenho, né, claro que não, olho nu, né, hoje a celebração para casamento virou muito prática, né, com a das areias, tem um amigo meu, que esqueci o nome agora, que ele fala do roxinol, do Japão, que ele faz até o papel lá na hora. Origami. Origami, isso. Ficou muito mais, até para não ficar cansativo, né? Fica legal. Antigamente era só fala. E hoje você vê que é bem mais dinâmico, bem mais atraente, né? Hoje, eu até falo para os meus casais, eu brinco, porque eu falo assim, eu tenho um leque de rituais. Cada um pode me trazer o que achar que faz sentido. Tem que ser uma cerimônia com ritual, tem que ser uma cerimônia que faça sentido para os dois. Para os dois, é. Porque, de novo, a gente está falando de uma cerimônia de casamento que ela é personalizada. Não adianta eu fazer personalizada só para a noiva ou só para o noivo. Eu tenho que estar ali
em ressonância com os dois, entende? Então, tem que fazer sentido para os dois. Mas essa amplitude que veio, essa gama tão grande agora que tem, a criatividade nos permite brincar em todos os aspectos. Então, tem noiva. Se a noiva vier e falar para mim, eu quero casar com a orelha do Mickey e com o chapéu do Pato Donald, a gente vai fazer esse casamento acontecer. Então, a simbologia, por que ela existe? Ela existe só para representar aquele momento. O símbolo para o ser humano, ele é muito importante. Então, quando você pega ali uma garrafinha, coloca ali os frascos das areias, coloca ali o frasco inteiro, onde as pessoas derrubam as areias, você pede para cada um concentrar o seu amor, enfim, o sentimento que for, e o casal leva aquele frasco para casa, toda vez que ele se conectar com algo, que ele olhe para aquele vaso, ele vai lembrar daquela memória, de quem colocou areia lá, de quem estava lá no dia. Entre outras, tem a do vinho, tem a das ervas, a das velas. Hoje, como eu falei, tem muito tipo. É muito criativo. E é legal, E né? aí não fica essa coisa engessada, sabe? Porque senão Cansativo, você vai lá no né? casamento, fica, tá bom, acabou. Acaba logo, eu tô com fome. Exatamente. Isso não é bom, porque fica muito cansativo mesmo. Parece às vezes até que é alguma coisa, um culto religioso ou uma missa, e a ideia não é essa. A ideia é fazer mesmo descontraído, claro, respeitando muito, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, porque a mim, né, o que me importa é a comunicação da alma, que é o que eu falo. Eu quero entender esse casal no contexto, mas entender as entrelinhas deles e trazer, subir a emoção, descer, fazer chorar, é isso. Legal. Outra coisa, para quem está ouvindo, assistindo você, a sua marca, além de casamento, você também faz algum outro nicho? Ou você fica só na base casamento mesmo? Eu faço muito casamento, faço aniversários. Fui convidada agora para fazer também festa de 15 anos, para poder celebrar os 15 anos, né? Fazer aquela cerimônia, todo o cortejo que tem, que é bem bonito. E faço também algumas palestras. Pô, que legal. Me fala um pouquinho. Eu faço palestras. Por quê? Eu não sei, posso falar? Pode. Mas as palestras são... Não são só pautadas para eventos. Aí é um mercado mais aberto. Eu sou uma pessoa que estudo muito. Então, eu sempre busco estar conhecendo coisas. E no mundo do desenvolvimento humano, inteligência emocional, eu estudo muito. Desde 2016 eu venho nesse universo. Então, sempre quando eu sou convidada, é justamente para falar sobre essa evolução de consciência humana que a gente deve ter aqui na Terra. Então, eu pauto muito esse lugar de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como eu olho para a vida diante de todos os desafios que eu tenho, como que eu posso lidar com isso, como que eu posso ensinar as pessoas a lidar com isso. Eu faço treinamentos também. Sim. Treinamentos também pautado no desenvolvimento humano. Então, esse lugar foi que me trouxe para fazer cerimônia de casamento. Tudo foi uma... Foi tudo sendo costurado. Que legal. Né? Eu não sei se você quer que eu falo. Pode falar. Sobre um pouco. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Tá bom. Deve. Porque como que eu me tornei celebrante? Eu sempre soube que eu queria trabalhar com as pessoas, porque eu sempre fui uma mulher que gostei muito de cuidar do ser humano. Eu fiz uma faculdade de enfermagem, eu atuei na enfermagem 8 anos, acabei saindo por alguns motivos, depois eu fui fazer administração, depois eu fui fazer uma pós em neurociências. Nossa, que pinga! Eu não paro, gente, eu sou uma mulher multifacetada, bom, né? E aí, eu fui, a gente fez um casamento em família ali, a minha sogra na ocasião, ela se casou e nós contratamos uma pessoa para fazer a cerimônia de casamento dela. No momento que a minha sogra fez o casamento, nós fornecemos todo o suporte para ela. Eu fui assessora dela, na verdade, mas a celebrante que nós contratamos fez, assim, uma cerimônia que nos deixou muito constrangidos. Essa é a grande questão. E aquele momento, quando eu falo aí do desenvolvimento humano, eu olhei para aquele lugar e eu falei, olha, nenhum casal merece passar por isso. Porque eu olhava para a cara da minha sogra no casamento, a minha sogra estava assim, ó, na cerimônia. Sério? Infelizmente, minha sogra faleceu ano passado.
Mas a minha sogra fazia assim com a cabeça. Então, aquilo me comoveu tanto que eu disse, não, eu tenho capacidade para fazer. Não porque eu estou desdenhando daquela profissional. Ela fez o melhor que ela pôde, tenho certeza absoluta disso. Mas a partir dali, da minha construção, de tudo que eu aprendi, desse cuidado, desse tato com o ser humano, eu tinha que fazer alguma coisa ali. Então, a partir de um movimento de dor, né, de um movimento de falta, de um movimento que eu digo, não, isso não é correto, eu gostaria de estar inserida nesse mercado e ofertar para os casais aquilo que eles merecem. Porque, veja bem, a data do casamento, aquele dia do casamento, é um dia que te marca emocionalmente e pode ser positivo ou negativo. Vide a história que eu estou contando aqui. Então, no momento que eu entendo que eu faço uma cerimônia totalmente voltada para aquele casal, com amor, com carinho, com cuidado, aquela data vai ficar reverberando na cabeça deles para sempre. É uma festa única, né? E ai de mim, você trabalha comigo, você sabe, você trabalha com isso, você sabe. Ai, se a gente comete um erro, a pessoa vai se martirizar e falar, poxa, não devia ter contratado aquele profissional. E a hora que aquele profissional for para o mercado e aquela pessoa vê, ela vai lá e vai rechaçar. Ela vai dizer, olha, essa pessoa não trabalha direito. Essa pessoa não fez o que eu gostaria que ela tivesse feito no meu casamento. E a ideia da gente é promover para aquele casal que está fazendo aquilo pela primeira vez, ou que não seja a primeira vez, mas é promover para eles ali o melhor dos mundos. Que eles saiam felizes, assim, satisfeitos, entendendo que aquele dia é o melhor dia da vida deles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, o que me levou todo a esse processo de ir, fui buscar, fui estudar, fui fazer um monte de curso, ainda para que eu sempre possa entregar para os casais essa emoção. E tem mais. Eu sou celebrante de casamentos. Mas como celebrante de casamentos, eu sempre chego antes. Pelo menos 40 minutos antes. E eu tenho uma visão, como eu trabalho já no mundo também corporativo e outras coisas, eu tenho uma visão muito ampla. Eu olho o todo. Eu não vou lá me meter no seu trabalho. Mas se eu puder te contribuir em alguma coisa, dizer para você, mas que tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, eu vou fazer. Porque você também sabe que chega uma hora do momento ali do casamento que o casal não tem mais nenhum poder de tomada de decisão. Quem tem que decidir por eles? Você, eu, somos nós. A festa acaba sendo nossa também. Exatamente. Né? É o momento de todas as empresas ali se unir e fazer Exatamente isso. Se os profissionais que estão ali não estão engajados no mesmo ritmo, às vezes vai acontecer um imprevisto. É normal, imprevistos acontecem. Mas a gente tem que estar ali para ser suporte para aquele casal. Eles contrataram a gente tem que ter essa capacidade. Eles confiaram, né, o dia na gente. Né? Exatamente isso. Claro que também a assessoria também tem que ajudar também. Exatamente, mas você sabe que o mercado ele é muito amplo e tem assessores e assessores. E assessores, claro, com certeza. Eu nem sei se eu posso até contar um case aqui. Pode. Já aconteceu de eu carregar a mesa, de carregar a cadeira, de pedir para poder ajudar, chamar convidados. Recentemente a gente fez um casamento e quando eu cheguei no espaço, a decoração não estava de acordo com o que eu sabia que a noiva tinha de expectativa. E a assessora falou para mim, eu não posso fazer nada, foi a noiva que escolheu assim. Eu sabia, pela conversa que eu tinha tido com a noiva, eu sabia que não. Que não, né? Aí, o que a gente fez? A gente mudou o cenário. Eu, a irmã da noiva, o Rodrigo, que é o meu marido, que você conhece, que me acompanha nos casamentos, falou, não, mas isso aqui não tá bom nas fotos, isso, porque a gente vai para esse universo. Eu tô olhando aqui, deixa eu ver, vai ficar boa a fotografia? Eu penso no casal. A hora que, tanto é que eu tô às vezes ali no altar, a hora que o casal vai se beijar, eu nem fico, eu me retiro para que na foto só tenha eles. Porque eu não tô ali para eu brilhar, não sou eu que tô brilhando, quem tem que brilhar são eles. Assim como você tá ali, você vai ofertar a música, são eles que tem que estar ali curtindo, falando, nossa, essa música é muito boa, era essa música que eu queria. É tão legal, porque você vê que é o seu trabalho tendo retorno, né? É, porque tem empresas que vai, não é só casamentos, né? Mas tem uns que vão pela grana. Tem uns que vão pelo prazer, né? Eu falo que se eu pudesse, eu faria de graça. Mas eu não posso, não dá, viu, gente? Né? Não dá. Mas eu sei, tem festas que, infelizmente, não dá. Tem a Mas festa, se eu pudesse, né? eu faria de presente, assim, para as pessoas. Porque as pessoas que estão se casando, elas merecem ter um dia inesquecível. Épico, com certeza. Épico.
Porque certeza. e assim, a cerimônia em si, ela é a alma do casamento. Começa ali. Começa na entrada, em cada, né, cada cortejo que vai acontecendo, das entradas, depois a fala. Eu não posso, de maneira alguma, chegar ali e falar qualquer bobagem. Falar coisas generalistas. Eu preciso falar, se eu estou casando o Rafael e a Aline, eu estou falando do Rafael e da Aline. Com E certeza. aquele amor, como foi construído, o que aconteceu, se aconteceu uma coisa engraçada. Inclusive isso também me preocupo muito, de ter essa didática, essa dinâmica de fala, porque também senão as pessoas ficam, nossa, mas tá bom, já falou. É verdade. Para quem quer contratar Dresca Fuse, passe todas as suas redes sociais. Todas, 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 todas. Bom, quem quiser me contratar, estou lá como celebrante, Dresca com K, Dresca Fuse, e o Fuse é com Z, lá no Insta. Eu não tenho site, uso mais a ferramenta do Instagram. Tenho lá o meu contato no WhatsApp também. O WhatsApp, na verdade, está no link da bio. E é isso. A ferramenta que a gente mais utiliza hoje é a Com internet. É o certeza. meio mais fácil. Eu também estou no site casamentos.com. Legal. Que eu Também estou lá. faço. Estamos lá? Estamos lá, Estamos lá. que é um canal, é um veículo onde tem uma vitrine muito Casamento grande. é conceituado, né? Com Faço certeza. casamentos em todo o Brasil, né? Então, me chamou, a gente Legal. acerta a negociação, eu vou, eu faço. Onde paga, a gente vai. Não tem Exatamente. jeito, né? Mas em São Paulo, principalmente, Zona Sul, Leste, Oeste, Grande São Paulo. Tô bem forte agora em Boa, Campinas, legal, ali na legal. região. Tô Bom indo fazer saber. bastante Então casamento por ali. você atende aonde, né? Litoral, exatamente. Onde tem a necessidade, pode me chamar que eu vou. Chegou a fazer corporativo também? Qual a diferença de celebrante corporativo? Uns falam que não mas é a apresentação, né? Não foge, né, de uma celebração, né? Mas Mas quando você faz um corporativo, um evento corporativo. evento corporativo, mas quando me chamam mesmo para fazer algum tipo de palestra, né? Eu tenho uma Sim. palestra que eu fui convidada para fazer a parte educacional de um instituto educacional, me convidou para fazer palestra para os pais. Como eu tenho esse conhecimento da visão sistêmica, que é o que eu comentei agora há pouco sobre a parte da constelação, então eu trago essa visão sistêmica para as escolas, para os pais, para eles entenderem um pouco da dinâmica para com os seus filhos. Legal. Então, acho que é isso. Não tem assim, não é celebrante. Tem até um outro nome que eles falam. Cerimonialista. Isso, Cerimonialista. isso. Então, são praticamente nichos diferentes, né? São nichos diferentes, exatamente isso. Legal, legal. Tem algum evento que você fez e quando você tiver seus netos, vai ser inesquecível, você vai contar. Sempre tem alguma saia justa, caramba, aconteceu isso. Saia justa. Não bem uma saia justa, mas algum evento que, foi inesquecível. Não tem como esquecer, daqui uns 30 anos você vai estar lembrando daquilo. Eu digo que cada casamento que eu faço, você sabe, é muito especial, a gente tem muitos contatos. Aconteceram já muitas coisas, mas tem um casamento em específico que eu fiz que a mãe da noiva, ela foi assassinada. Isso é muito pesado, né? Muito forte. E o noivo, ele trazia ali uma alma, ele dizia, ele fez um seminário mesmo, bíblico, mas não porque ele queria ser padre ou porque ele queria ser pastor, e sim porque quando ele a conheceu, ele já tinha feito isso, ele dizia que ele queria ser a semelhança de Cristo na terra, no sentido de ser um bom homem, um homem de família. E aquele casamento me comoveu em si, na história deles, porque uma mulher que passou por uma violência tão grande, a mãe dela foi assassinada quando ela tinha 5 anos, ela sonhou muito tempo com o casamento e ela acabou conhecendo esse homem que trouxe para ela sabe eu posso descansar aqui, eu não preciso mais viver uma vida tensa. Então, em si, algo engraçado, já aconteceram várias coisas. Cada casamento, sua Cada história. casamento nesse mesmo casamento, até quando eles se conheceram, eu contei assim, brincando na história, porque eles se conheceram numa casa pet de animais exóticos. E aí, eles se conheceram e ele disse assim pra ela, vem aqui amanhã tomar um café comigo que eu quero te apresentar a minha cobra.
Ai, meu Deus do Então, é céu. uma coisa assim que é meio brincadeira. Brincadeira, mas mas- é que é muito engraçado. Você fala assim, como vocês se conheceram? Ah, ele quis me apresentar a cobra dele. Eu, como assim? Como assim? Então tem várias histórias, tem vários contextos. Então cada casal vem com uma história e por isso que eu falo, cada um é importante, porque eu não posso ir lá e fazer algo generalista. Eu tenho que saber da história, porque Com sempre certeza. tem uma história boa pra contar. É isso aí, Prisca. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito da hora. É pouco tempo É pouco tempo. para esse assunto. Você, então, fantástica. Ela faz parte do nosso quadro, da nossa parceria. Vai voltar aqui várias vezes, se Deus quiser. E é isso. Gratidão. Obrigada, Obrigado por gratidão ter também. vindo, viu? Obrigada, sou muito grata, viu? É isso aí. DJ Mask, Madrugada Astral, eventos, Rádio Vibe Mundial e TV Astral. Abraço aí, boa madrugada para vocês.